Questione o questionável e seja taxado como negacionista. Olá, me chamo Lucas Ferreira e você está no meu canal. Dê poder a um homem e você descobrirá quem ele realmente é. Essa frase é do filósofo Nicolau Maquiavel. Essa frase é do século XV, XVI, só que ela se mostrou tão atual do que nunca nesta pandemia, porque vimos governadores brasileiros ou não se inflando com o poder e com a caneta na mão para decidir e decretar o que bem entendesse, com o argumento de que era para o seu bem. Governadores como o governador de São Paulo, João Dória, que foi eleito a prefeito, depois governador, com o discurso de ser gestor, mas se mostrou ineficiente na gestão do seu próprio estado e se mostrou também com uma fome de poder gigantesca, que foi capaz até de fechar comércios, foi capaz de fechar lojas, foi capaz de prender pessoas que não cumprisse as suas determinações, com o argumento de que era para o seu bem. Um governador tão faminto pelo poder que proibiu seus próprios cidadãos de saírem às ruas. A primeira ação de João Dória foi de obrigar as operadoras de celulares a passarem a movimentação, o deslocamento dos cidadãos paulistas. Ou seja, os cidadãos passaram a ser vigiados pelo governador. Isso me lembra até um pouco da Coreia do Norte, talvez. Apesar do projeto agitador João Dória dizer que, olha, as operadoras não vão passar os dados dos clientes, vão passar apenas os deslocamentos. Aí eu te pergunto, isso não abriria precedentes para que o projeto agitador João Dória não passasse a exigir das operadoras seu nome, seu endereço, da onde você saiu, para onde você foi? É algo muito perigoso a se fazer. Lembrando que você assina um termo de confidencialidade, um termo de privacidade entre você e a operadora que te fornece o serviço de telefonia. De fato, a pandemia revelou várias hienas no poder. Cito João Dória, governador de São Paulo, cito Paulo Câmara, governador de Pernambuco, e cito também os ministros do STF, que passaram a não ser mais guardiã da Constituição, mas a legislar também, a criar leis, e sabemos que isso é inconstitucional. Essas hienas passaram a perseguir qualquer pessoa que questionasse a eficácia da vacina, apoiando-se no argumento de que, olha, devemos confiar na ciência. Mas eu quero lembrar vocês, eu sou engenheiro mecânico, a ciência, ela não diz nada, quem diz são cientistas. Nós usamos a ciência como uma base de estudo, a ciência nos retorna um valor, mas quem interpreta esse valor não é a ciência. Não, a interpretação cabe aos cientistas. Isso não é provável que cientistas manipulem os dados? Eu vou falar disso, mas em um próximo vídeo. Pela primeira vez na história da humanidade, nunca se desenvolveu uma vacina tão rápido quanto essa da Covid-19. Por isso, muitos passaram a questionar não a eficácia da vacina, muitos passaram a questionar não se a vacina funciona ou se não funciona, mas passaram a questionar quais seriam os efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Algo que ninguém, nem a própria Pfizer, quer se responsabilizar por esses efeitos colaterais. Lembrando que lá no início, quando o Bolsonaro quis comprar a vacina da Pfizer, estava negociando, a Pfizer disse que só venderia se o Bolsonaro, se o Brasil, na verdade, se responsabilizasse pelos efeitos colaterais. Ora, a Pfizer fabrica a vacina, mas não quer se responsabilizar pelos efeitos colaterais? Muito estranho isso. É óbvio que nesse meio surgem pessoas completamente sem noção, pessoas que falam nada com nada, mas a grande maioria das pessoas não questionam a vacina, não questionam a eficácia, mas questionam quais são os efeitos colaterais que isso pode causar. A então mídia podre e urubu, porque vive de carniça, passou então a usar a técnica da evidência suprimida para poder chamar todos aqueles que questionavam a eficácia da vacina de negacionistas. Governadores
decidindo quem poderia trabalhar, o que deveríamos comprar, até onde deveríamos ir, governos fechando lojas, soldando portas de comércio, prendendo pessoas, decidindo o que podemos e o que não podemos comprar. O grande exemplo disso é de Santa Catarina, que o governador exigiu que mercados fechassem corredores que ele decidiu não ser essencial. Veja, quem decidiu não foi você, quem decidiu não foi eu, cidadão, pagador dos meus impostos, não foi você, cidadão, pagador dos seus impostos, mas quem decidiu o que era essencial e o que não era essencial foram governadores famintos por poder, foram governadores hienas, foram governadores urubus que vivem de carniça e que estão se aproveitando disso, pensando desse ano as eleições para presidente, as eleições para governador. Qualquer um que questionasse as ações ditatoriais desses projetos agitadores era tratado como negacionistas, então passaram a ser perseguidos pelas redes sociais, passaram a ser perseguidos pelo judiciário, passaram a ser perseguidos pela mídia, apenas por questionar. É tratado pela mídia lixo qualquer um que questione a intenção, a veracidade, a eficácia do passaporte vacinal. A exigência deste passaporte claramente é uma medida ditatorial que só veríamos, talvez, em governos como Coreia do Norte, Cuba, que são governos ditadores, que perseguem todos aqueles que são opositores ao governo. Mas, infelizmente, temos visto em países altamente liberais, como a Áustria, que cidadãos estão sendo presos, cidadãos estão sendo humilhados, cidadãos estão sendo perseguidos por não ingerirem uma substância química no seu corpo e por não mostrarem o passaporte vacinal. O aprendiz de Hitler, João Dória, assinou um decreto que todo servidor público do Estado deverá apresentar o passaporte vacinal. Aí eu pergunto, até que ponto isso é constitucional? O que acontecerá se esses servidores não mostrarem o passaporte? Serão demitidos? E a estabilidade? Por justa causa? Com qual argumento, se mesmo vacinado, é possível contrair e transmitir o vírus? Eu sou negacionista. Sou, porque questiono a eficácia do passaporte vacinal. Eu sou negacionista. Sou, porque questiono a eficácia da exigência do passaporte vacinal. Mesmo vacinado com 3 doses, 2 da Coronavac e 1 da Pfizer, ainda assim eu questiono qual é a eficácia e qual a intenção do passaporte vacinal. Qual a intenção do passaporte vacinal se mesmo vacinado você pode contrair o vírus e transmitir o vírus? A única diferença é que você que tomou vacina, eu que tomei a vacina, os anticorpos gerados do vírus sobre o meu corpo sejam mínimos. O vírus tem uma chance mínima de me levar a óbito. Se mesmo vacinado com as 4 doses da vacina, eu posso contrair e transmitir o vírus, então qual a lógica da exigência do passaporte vacinal? O quão eficaz ele é? O segundo projeto, a ditador Paulo Câmara, passou a exigir, na segunda semana de janeiro, passaporte vacinal para entrada em restaurantes, em cinemas, em teatros. Novamente eu questiono, qual a finalidade da exigência do passaporte vacinal, se mesmo vacinado eu posso contrair e transmitir o vírus? Vamos rever um caso? Um navio de cruzeiro teve que ser atracado no porto de Buenos Aires porque houve um surto de Covid-19 entre os passageiros e os tripulantes. Olha só que curioso, todos a bordo, todos passageiros e tripulantes apresentaram passaporte vacinal e 2 testes PCRs negativos. Ora, se eles apresentaram um teste negativo, 2 testes negativos e o passaporte vacinal, ou seja, todos estavam vacinados, como que surgiu esse surto de Covid-19 dentro de um navio que estavam todos vacinados e todos com testes negativos? De novo eu faço a pergunta, qual a lógica,
qual a eficácia e qual a eficiência de se exigir passaporte vacinal. Muitos dizem que a exigência do passaporte vacinal é para estimular as pessoas a se vacinarem. Olha só que discurso bonitinho. Mentira! A exigência do passaporte vacinal não só é inconstitucional, como é uma medida ditatorial para obrigar as pessoas a injetarem uma substância química que ainda está em fase de teste e que não se sabe ainda quais são os efeitos colaterais em médio, curto e longo prazo. Pessoas estão perdendo o seu direito básico de sobrevivência, que é de trabalhar para sustentar sua família, com base na exigência do passaporte vacinal. Isso sendo apoiado por deputados, pelas hienas do STF. Empresas estão se aproveitando dessa medida para demitir pessoas em massa. Empresas estão se aproveitando dessa medida para demitir aquele funcionário que tem 20, 25 anos, 15 anos dentro de uma empresa, que se ele fosse mandar embora, ele teria que pagar um valor absurdo por todos os direitos que a pessoa tem para receber quando é demitido. Empresas estão se aproveitando disso. Pessoas estão perdendo o seu direito básico de sobrevivência, que é de trabalhar, por uma exigência que não é eficaz e que não é efetiva no combate ao coronavírus. Em um país democrático, você pode estimular as pessoas de várias maneiras a irem tomar a vacina. O McDonald's, por exemplo, leva milhões de pessoas a seus restaurantes sem exigir que nenhum deles vá por obrigação. Todos vão por conta própria. Eles fazem isso investindo em quê? Em propaganda, em marketing, mostrando o quão bom é os lanches deles. Por que então os governantes não aprendem com eles? Por que então os governantes não pedem uma dica aos marqueteiros e aos propagandistas do McDonald's, para que através da propaganda, que através do marketing, que através de mostrar quão bom a vacina e quão eficaz ela é, com isso fazerem as pessoas irem aos postos se vacinar? Mas não, as hienas sedentas por sangue preferem o caminho da ditadura. As hienas que se mostraram famintas pelo poder preferem o caminho da ditadura, em um país democrático e com uma democracia ultramente frágil como é o Brasil. As hienas, durante toda a pandemia, usou o argumento de que as medidas eram para o nosso bem. Discursinho lindo, maravilhoso. É óbvio que o João Dória está preocupado comigo. É claro que ele está preocupado comigo. Ora, ele não é um ditador. Lógico, ele não é um homem sedento por sangue. Então todos eles usaram o argumento de que, olha, essas medidas é para o teu bem, é para a tua vida, é para a tua saúde, é para proteger você. Mas esse argumento logo cai por terra quando a OMS, que sempre foi citada na pandemia, pede para que os governantes, que os países tenham cautela na exigência do passaporte sanitário e que não faça tal exigência. Mas o que nós vemos? Hienas sedentas por sangue, hienas famintas por poder, exigindo o passaporte vacinal e segregando pessoas. Inclusive, esse tema da segregação vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Então, não perca. Eu sou negacionista? Sou. Porque questiono o porquê pessoas saudáveis passaram a ter problemas cardíacos, passaram a sofrer mal súbitos. Atletas saudáveis, sendo um histórico de problemas cardíacos, respiratórios, tendo ataques cardíacos e mal súbitos. Sou negacionista? Sou. Porque questiono se a vacina é realmente segura para crianças, por que então uma revista publicaria esse tipo de reportagem, dizendo que os pais deveriam ficar atentos se os filhos apresentassem falta de ar ou ataque cardíaco? Sou negacionista? Sou. Porque defendo a minha liberdade individual. Ah, Lucas, mas a sua liberdade individual termina quando começa a do outro. Ora, se a vacina protege o indivíduo, por que esse indivíduo não se sente seguro perto do outro que não tomou a vacina? A vacina existe e ela é eficaz. Basta a gente ver os números de mortos caindo. Porém, ela não impede nem que eu contraia e nem que eu transmita o vírus. A vacina existe e ela está disponível. Quem não toma vacina está colocando sua própria vida
em risco. Eu tomei 3 doses de uma vacina que eram 2. Pessoas estão tomando a segunda dose de uma vacina que era uma dose. Mas, mesmo vacinado e mesmo defendendo a liberdade individual de cada um, eu oriento, vão aos postos e tomem a vacina. Mas se você não quiser tomar vacina, tudo bem, você está exercendo de individual de não proteger a sua própria vida. Assim como eu defendo pessoas que não querem usar o cinto de segurança. Ora, o cinto de segurança está disponível. Quem não quer usar está colocando a sua própria vida em risco. Eu faço questão de usar o cinto de segurança, mas a pessoa não quer usar, não tem problema. Ela está eliminando uma chance de sobreviver em caso de um acidente. Os brasileiros têm sim se vacinado. É só olharmos os números. Todos os dias os números vão crescendo de pessoas que tomaram a primeira e de pessoas que tomaram a segunda dose. E vem crescendo cada dia mais as pessoas que estão tomando a terceira dose. Porém, a fome de poder dos aprendizes de Hitler está tão grande que eles estão começando a segregar pessoas. E cidadãos estão gourmetizando a segregação. E cidadãos estão denunciando seus vizinhos, seus colegas de trabalho que não se vacinaram. Enquanto o passaporte sanitário estiver sendo exigido, eu não irei a lugar nenhum que exija o passaporte sanitário. Eu prefiro não ir ao cinema, não ir ao teatro, não ir a restaurantes, do que ter que me submeter a esses ditadores, do que ter que me submeter a uma exigência que não é eficaz, que não é efetiva ao combate ao coronavírus. Lembro que tomei as 3 doses da vacina, então eu posso, segundo os aprendizes de Hitler, a estar em qualquer espaço, mas eu não me submeterei a isso. Enquanto nós, brasileiros, não abrimos os olhos a essas exigências, governadores vão continuar fazendo o que bem entendem. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comenta e compartilhe com seus amigos. E por favor, deixe sua opinião aqui. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. E o seu feedback será muito importante para mim. Muito obrigado, até o próximo vídeo.